Irmãos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo possam reinar em nossas vidas. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é as nossas escolhas. As nossas escolhas, a minha e a sua escolha. Deus sempre nos confiou o direito de escolha. Se nós formos ver o jardim do Éden, quando Deus faz aquele jardim lindo e cheio de perfeição, de coisas maravilhosas, Ele coloca lá no meio duas árvores: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele poderia ter feito a criação, eu e você, pessoas físicas, e ter mostrado só o lado bem, só o que era bom. E temos feito como fosse robôs, temos feito só vendo bem, só capazes de ser aquilo que era segundo a sua vontade. Se o mal já existia, o que é que Deus faz? Ele coloca ali cravado no meio de tanta perfeição e no meio da sua criação uma árvore que iria mostrar, se é claro, eles fossem desobedecer, ia mostrar não só mais o lado bom das coisas, mas também o lado mal. Infelizmente, por essa escolha mal sucedida, o homem vai lá e escolhe desobedecer a Deus. Ele prova daquela árvore que tinha a ciência do bem e do mal. Quando Abel e Caim vão levar ofertas ao Senhor, são eles que escolhem e decidem o que vão levar. Deus não dá um decreto dizendo o que é que ele gostava, se era mais de carne ou se era de fruta. Mas Deus já conhecia cada um, e a oferta que cada um levou mostrou quem cada um era naquela situação. Então, irmãos, nós sempre temos o direito de escolha. O que é que Deus fala para aqueles que estão perdidos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É uma confiança de escolha. Ele não busca, Ele não oprime, Ele não obriga. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma escolha que todos têm, de ir até Jesus, tirar o fardo que ele tem do pecado no mundo, ou então ele continuar com o seu fardo. Deus sempre nos dá o direito de escolha. E para falar, irmãos, sobre escolha, hoje nós vamos falar sobre Ló. Não é Jó, é Ló. Ló, a história dele é contada em Gênesis. Vamos abrir nossos livros em Gênesis. Gênesis capítulo 13. Ló foi um homem que teve uma chance de ter uma escolha muito grande, e ele escolheu. Hoje nós vamos falar sobre esse homem, Ló. Gênesis capítulo 13. É o primeiro livro da Bíblia. Nas primeiras páginas você vai encontrar Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Gênesis 3, 7. Diz assim a palavra do Senhor: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito,
quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartou-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló tem o direito de escolha. Ló é sobrinho e meu irmão de Abraão. Filho de Tera, Abraão, pai de Ló morre, e a Ló é criada ali com Abraão. E quando Abraão sai de um dos caldeus, ele leva consigo esse seu sobrinho, meu irmão. E eles vão. E agora nessas terras, os dois, eles se enriquecem bastante. Com muito animal, com muitos servos, com muito criados. E chegou a esse ponto de que os pastores deles começaram a ter desavenças. Começaram a brigar entre si. E isso refletia na vida deles dois. Abraão, como justo, ele chama Ló e disse: ó Ló, não é para nós brigarmos, nós somos irmãos. Nem é para nós brigarmos e nem os nossos servos, nossos pastores. Vamos fazer o seguinte, para que nós não venhamos ficar inimigos, você, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se tu, Ló, for lá para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se tu for para o direito, eu vou para o esquerdo. Agora vamos imaginar quantas posições no mínimo Ló tinha para escolher. Eu acredito que 4. À sua frente, à sua esquerda, à sua direita e por trás. Não é isso? Essas 4 direções básicas que o homem tem. Mas qual é a visão de Ló? Ló, ele olha para aquelas campinas verdejantes, regadas, parecia um jardim, a coisa mais linda. E Ló, ele olha para aquelas campinas e pensa como ele ia ser bem sucedido, como ele tem alimentação para o seu gado. Que terra maravilhosa, que terra abastada. Financeiramente, Ló estava com a vida resolvida. Ele já tinha muitas posses e agora ele tinha o direito de, se ele escolhesse aquela terra, ele ia ser dele. Abraão não ia pedir, Abraão não ia nem querer um pouco daquela terra. Aos olhos humanos, Ló fez a melhor escolha. Financeiramente e de forma bem sucedida, Ló estava com a vida garantida. Mas existia um grande perigo que é relatado no versículo 13. Olha só, versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló sabia disso. A Bíblia relata. Sodoma e Gomorra, o pecado era tão gigantesco. Todas aquelas 2 cidades eram tão perversas que teve que ser destruída com o tempo. E já havia desde muito tempo. Mas Ló não se preocupa. Quando ele olha para as coisas materiais, quando ele deslumbra uma vida bem sucedida, ele esquece daquilo que poderia destruir a sua vida por completo. Está perto de grandes pecadores. Está perto de pessoas que são contra o Senhor. E olha só, Ló não vai só para as campinas. Ele vai e monta as suas tendas até ficar bem coladinho e bem encostado com Sodoma. Ele não se preocupou com o perigo que ele poderia ter para o resto da sua vida. E isso, irmãos, infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje. Nas decisões que muitos tomam, eles pensam em como garantir o seu futuro. Eles abraçam a oportunidade de escolha, o direito de poder selecionar o melhor e esquecem do Senhor. Esquecem de muitas coisas que podem destruir a vida por completo.
e eterno. Ló, ele continua com a sua riqueza. Mas nós vamos agora, irmãos, descobrir o que foi que aconteceu com a vida completa de Ló, por ele ter escolhido, irmãos, ter ficado próximo de grandes pecadores, por ele ter olhado apenas para o lado físico, por ele não ter tido cuidado de fugir da aparência do mal, de se distanciar de pessoas que eram inimigas e faziam coisas contra o Deus Altíssimo. Todo mundo já ouviu falar da mulher de Ló. Ninguém sabe o nome da mulher de Ló. A Bíblia não relata. Já a mulher de Abraão, o nome dela é relatado e confirmado: Sarai. A mulher de Ló é só conhecida como a mulher de Ló. Não sabemos se Ló já tinha essa mulher, Deus já deu nos caldeus, e nós não sabemos também se ele pegou essa mulher lá em Sodoma. A Bíblia não fala isso. Ela chega com uma mulher de Ló e não tem de onde veio ela, diferente de Sarai, que já vinha com Abraão. E nós vamos ver o que é que acontece com toda a família de Ló. E o que é que acontece com tudo que Ló tinha conquistado e com tudo que Ló tinha. Ainda em Gênesis, mais um pouquinho na frente, nós vamos ver aqui, Gênesis, capítulo 18. A partir do versículo 1. O que é que Deus agora vai fazer com aquela cidade? Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Depois apareceu o Senhor, Gênesis 18, 1, nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda, e ao seu encontro inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 4. Traga-me um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa água. E trarei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como o tens dito. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Aqui, irmãos, é o princípio de quando vem esses homens para anunciar a Abraão o que iria acontecer com aquela cidade. Abraão, com sua justiça, e eu queria chamar a sua atenção, como Abraão se comportou quando ele recebeu essa visita. O que foi que Abraão fez? Ele demorou em fazer aqueles pedidos. Ele o que? No versículo 6, Abraão apressou-se. Abraão, ele teve o cuidado de receber bem aqueles homens. Então nós vemos aqui Abraão sempre com a justiça e o temor de fazer tudo que o Senhor ordenara, as mínimas coisas. Mas por que foi feito esses pedidos para ele? Por que foi dito tudo isso para ele? E nós vemos aqui, irmãos, o relato de como
isso acontecia na vida de Abraão, ele sempre preocupado na obediência. Vamos pular, irmãos, para o versículo 17 do 18. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho concedido que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa, pois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Versículo 21. Descerei agora e vereis se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabendo ele. 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então, irmãos, o que é que Deus anuncia para Abraão? A destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado tem que ser dissipado, o pecado tem que ser destruído. Essas duas nações praticavam coisas horríveis contra o Senhor, até chegar ao ponto de ele chegar e destruí-las por completo, não deixar nada para viver. E Deus ele confia esse acontecimento poderoso e marcante para Abraão. E Abraão, ele conhecendo o seu sobrinho, meu irmão Ló, nós vamos ver aqui, a história narra, você pode ler em casa, o que Abraão tenta é livrar Ló daquela situação, porque Abraão lembra que Ló estava morando ali próximo, e até chegou um ponto que Ló habitou em própria Sodoma e Gomorra. Chega um ponto que ele está na casa dele, e quando os anjos vêm avisar, aqueles homens querem entrar para ter relações com os próprios anjos. Então, que cidade, que local Ló, ele escolheu habitar? Um local em que o pecado predominava, um local em que as pessoas eram contra o Senhor, e um local que havia de ser destruído. Mas Deus, ele amando Abraão e conhecendo o amor que Abraão tinha por Ló, Deus declara para Abraão o que iria acontecer. E com isso, sabe o que acontece? Deus poupa Ló. Pela intercessão de Abraão, Deus faz com que Ló seja resgatado. E Ló agora tem a chance de resgatar ele e a sua família. Mas olha o que acontece quando Ló tenta fazer tudo isso. Capítulo 19, irmãos. Versículo 14. Quando Ló vai tentar chamar as pessoas da sua casa para fugir daquela destruição que Deus tinha anunciado. Gênesis 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus filhos. As primeiras pessoas que vemos aqui nessa narrativa, que Ló tenta salvar e falar, os seus prometidos para suas filhas, os seus genros, ou se já tivesse com as suas filhas, ele vai para os dois e diz: levanta, isso aqui vai ser destruído, vamos embora, Deus está dando a chance de nós não sermos consumidos com a total destruição. Mas qual era a índole dos genros de Ló? Eles zombaram. Eles não acreditaram na palavra que Ló
tinha falado a palavra que vinha de Deus, a palavra que ia ter destruição. Então, irmãos, na vida que Ló decidiu ter, na família que ele constitui, como é que ia ser os seus gêmeos? Como é que era aqueles que iam tomar suas filhas? A primeira coisa que nós vemos aqui eram pessoas roubadoras, de pessoas que não confiavam na palavra do Senhor. Eles não tinham fé, eles não creram. E às vezes, irmãos, estamos com risco dessas pessoas em nosso meio. Pessoas que zombam e não acreditam na palavra de Deus. Pessoas que às vezes nossos genros, nossas noras, pessoas da nossa família que nós vamos falar da palavra de Deus, que se ela não se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, ela vai ser destruída, ela vai ter a salvação. Muitas pessoas zombam de nós e não acreditam nessa palavra. E ficam lá no mesmo lugar, no estado que elas estão. E foi isso que aconteceu com os genros de Ló. Eles não confiaram na palavra do Senhor e permaneceram naquele local. Então, na escolha que Ló teve, que ele parecia que era bem sucedido, o que ele atraiu para suas filhas foram genros zombadores que não acreditavam na palavra do Senhor. Estamos propensos a isso, irmãos, no mundo temporal. E tem pessoas que não acreditam na palavra do Senhor e zombam, e não querem sair do seu local, não querem sair e fugir daquela destruição que está proposta para todos aqueles que amam as trevas, para todos aqueles que não aceitaram a luz, que é o Senhor Jesus, e preferem continuar nas suas trevas. Ló agora tem genros, tem prometidos de suas filhas, que se continuasse, eles não seriam pessoas ideais para que aquelas filhas dele permanecessem no Senhor. Versículo 15, irmãos, do 19. E ao amanhecer, os anjos apertaram o Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Muitas pessoas hoje querem parar a nossa mensagem de salvação e dizer que é errado falar que o povo pecador vai perecer, que não tem fé, não tem condenação. Deus ama todos. Como é que Deus vai destruir uma criatura que Ele fez, uma criatura tão boa, tão caridosa, um bom cidadão exemplar? Pela injustiça, irmãos, do pecado, pelo salário do pecado. Aqueles que não amam a Deus, aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não obedecem ao Evangelho da salvação, vão perecer por causa da injustiça. Eu me lembro quando Jesus ele fala essa palavra justiça, quando João Batista vai resiste um pouco em batizá-lo, e Jesus disse assim: João Batista, a justiça de Deus tem que ser cumprida. E isso é relacionado ao batismo de Jesus. E muitas pessoas não amam a justiça, não amam a luz, querem ficar nos seus locais e querem contestar e dizer que Deus é esse que vai condenar, que Deus é esse que não vai poupar uma pessoa tão boa, só porque aquela pessoa está ali sem querer ter uma aliança com Deus, sem querer fazer a vontade de Deus, sem querer conhecer a Deus. O que é que Deus vai fazer perecer? Deus vai fazer perecer por toda a injustiça. Todos aqueles que não buscam o Senhor, todos aqueles que não procuram conhecer a Deus, são injustos. Porque o que é justo, o que é certo, o que é correto, ele vai ter o amor e o desejo de conhecer a Deus. E quando ele conhece a Deus pela sua justiça, ele obedece ao Evangelho. E ele é salvo pela justiça de Deus. Então, essa cidade ia perecer por toda a sua injustiça.
E sabe o que a gente tinha naquela cidade, irmãos? Acho que tinha criancinhas como os nossos filhos. Tinha pessoas idosas lá. Tinha pessoas deficientes. Tinha pessoas doentes naquela cidade. Tinha talvez mulheres grávidas. E a destruição veio. Porque Deus conhecia a injustiça plena daquela cidade. E muitas pessoas hoje dizem assim, eu ouvi falar, por que o Deus do Antigo Testamento era tão mau? Mandava matar, mandava destruir, chegava lá, não tinha que ficar nada, até os animais tinham que ser mortos. O que Deus é esse do passado que fazia isso? É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus eterno, que por causa da justiça e por conhecer que a multiplicação, irmãos, do pecado, ela não agrada a Deus. O que foi que Deus fez na plenitude de que tudo estava perfeito? E multiplicar e enche a terra de coisas boas, quando o homem era puro. Sabe o que acontece quando o pecado entra? E quando as pessoas começam a se multiplicar debaixo do pecado, a maldade impera e opera. E quando a multiplicação acontece em cima do erro, em cima do pecado, ela vai trazer destruição. Ela não tem como mais ter conserto, porque cada vez mais o homem fica mal. Foi assim nos tempos de Noé. O homem é cada vez pior, até chegar ao ponto de o autor dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque a multiplicação em cima do erro, ela só traz erro, ela só traz injustiça, ela só traz trevas. Deus quer multiplicação, irmãos, naquilo que é luz, naquilo que é puro e que é santo, tem que multiplicar. Mas naquilo que não é verdade, como é que, imagina só a multiplicação da mentira. O que é que acontece? Imagina a multiplicação de homicídio. Imagina a multiplicação de adultério. Imagina a multiplicação dos homens olhar para as moças daquele tempo e querer tomar por mulher. Imagina a multiplicação do ódio. É isso que acontece quando tem uma multiplicação baseada no que é errado. E por isso, desde o tempo de Noé, foi destruído pela a face da terra, e agora essa duas cidades, pela injustiça, tem que ser destruída. E nós vemos Ló, olhando para aquelas campinas verdes, olhando toda aquela riqueza, e não se preocupando que ali tinha duas cidades que eram contra o Senhor. E tudo aquilo, irmãos, que vai contra o Senhor é destruído. E tudo aquilo que faz parte daquilo que é contra o Senhor também será destruído. Todo aquele que ama e se aproxima das trevas, ele se afasta da luz e se afasta do Senhor. Ló, ele segue a sua vida bem sucedida, com a terra boa e fértil, mas longe de Deus, mais próximo dos pecadores, mais próximo de duas cidades totalmente terríveis contra Deus. Ele vai para um local talvez próximo, mas um local totalmente distante do Senhor. Às vezes, irmão, nós escolhemos coisas assim. Nós fazemos escolhas boas para a nossa vida, para a nossa aposentadoria, para a nossa segurança, para a nossa estabilidade, para o sucesso da minha família, e nós escolhemos uma direção boa e acreditamos e investimos tudo naquilo. Mas será que ali você está indo para mais próximo de Deus ou está indo para mais próximo do mundo? Você está indo para mais próximo da luz através dessas coisas, ou você está indo cada vez mais para próximo das trevas? Então, irmãos, Ló começa a perder. Ele já perdeu os seus gêmeos. Os seus gêmeos não aceitam ele. Então ele começa a perder. Seus gêmeos ficam lá. E o que acontece ainda? Aqui, versículo 16 do 19. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões
lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Ló ainda estava se demorando. Ló talvez estivesse olhando para o seu celeiro e vendo muita riqueza, para o seu gado, para o seu mocho, por tudo que ele tinha feito pela sua casa. Ló estava ali, acreditando, mas demorando, porque não era a vontade dele de sair, de se apegar de tudo aquilo. Mas Deus é misericordioso, pega pela mão aqueles valores que estavam ali, pega pela mão e puxa ele, puxa a mulher dele e puxa as suas 2 filhas, senão ele próprio não teria saído daquele local. E olha o que acontece, no versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E lá diz: ah, Senhor, 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecer a tua misericórdia que de mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas peço-te, não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morro. Ló ainda conversa com aquele varão e tenta não ir para o destino que ele estava indicando. Nós vamos dizer que uma conversa que ele vai ir para uma cidade, Zoar. Porque ali naquela cidade ele tinha esperança de ter uma proteção maior, de estar mais protegido. E ele acaba fazendo isso. E no decorrer dessa fuga, olha o que acontece, irmão, no versículo 26, do 19, vamos pular. Vamos para o 24, versículo 24. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia e o que nascia da terra. Olha a destruição completa que o Senhor faz. Mas olha o que acontece, irmãos, no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que é que Ló perde agora? A mulher. Ló já tinha perdido o quê? Os 2 gêmeos. Ló perdeu o quê? Tudo que ele tinha, porque toda aquela cidade era coberta de quê? De enxofre, de fogo e destruição. Até o que a terra plantava foi destruído tudo, virou um deserto, torrou o chão. Aí você imagina o uivo dos animais, o grito dos bezerros, dos bodes, das cabras. Imagina o fogo tomando a casa de Ló. Imagina as filhas dele chorando por os seus gêmeos terem ficado lá. Tudo que Ló tinha conquistado, tudo que Ló tinha enriquecido, que estava lá guardado, agora se transforma em quê? Em pó de enxofre. E agora, nessa sequência, o que é que Ló acaba perdendo? A sua mulher. Estamos vendo, irmãos, uma consequência de uma escolha mal sucedida. As nossas escolhas, irmãos, elas têm consequências. As nossas escolhas, elas têm motivos na frente. Talvez quando Ló olhou para aquela campina e viu quanto que aquela terra poderia lhe dar riqueza, poderia lhe dar ostentação, poderia lhe dar uma segurança, poderia lhe dar um conforto, poderia assegurar todos os animais. Imagina
Ló, quando olhou para aquelas campinas, escolheu aquilo ali, mesmo que tivesse perto de toda a maldade contra Deus, Ló pensou que ele nunca teria problema no resto da sua vida. Mas a escolha dele levou ele a perder tudo que ele tinha. Coisas materiais e a própria família. Os gêmeos e agora a mulher. E não fica por aí, irmãos. Sabe o que é que vai acontecer lá na frente? Agora, versículo 31. Olha o que é que acontece com aquilo que restou de Ló. O que é que agora Ló tem? Dos filhos. Dos filhos. Ló tem 2 filhos. E olha o que é que acontece. Então a primogênita, versículo 31, 19. Então a primogênita, a primeira, a mais velha, disse a menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitamos-nos com ele, para que em vida conservamos semente do nosso pai. Poxa, rapaz, que meninas boas, que meninas preocupadas na descendência. Essas meninas queriam fazer o melhor. Irmão, não é uma coisa boa a preocupação dessa menina em se preocupar, em deixar a semente continuar? Que ideia maravilhosa que essas mulheres têm, a primogênita, né, que é a mais velha. Irmão, não é uma boa ideia. Às vezes, irmão, as boas ideias são disfarçadas de uma ótima justificativa. Uma coisa que precisa, porque senão, qual é a descendência de Ló? Mas olha o problema, irmãos. Se é uma coisa boa e saudável, por que é que elas tinham que bebedar o pai delas? Por que é que elas não conversaram com o pai sendo pai? Pai, vamos aqui, pai. É difícil, não pode ter ensejo, pai. Nós somos filhos. Mas, pai, vamos conservar. Por que é que elas não fizeram isso? Com certeza elas sabiam que eu tenho o quê? Não. Com certeza elas sabiam que o seu pai não iria aceitar aquela proposta que elas dessem. E o que é que elas fazem? Por ter uma ideia tão boa, elas fazem aquilo que é errado. Primeira coisa, irmãos, uma ideia que é abominável contra o Senhor. É quando essa ideia não é compartilhada, comunicada da maneira verdadeira e saudável. E sabe por que isso acontece? Porque tem muitas das vezes, irmão, que eu e você temos desejo de fazer uma coisa. E parece ser uma coisa boa para Deus, para a sociedade, para o trabalho, para a família. Não é verdade? Mas sabe por que muitas vezes a gente não comunica a ninguém e faz nas trevas, nas caladas, faz assim de forma bem rápida, antes de alguém saber? Sabe por que fazemos isso? Porque sabemos que não vamos ter a aprovação debaixo da luz. Parece que essa mulher estava tendo a melhor ideia do mundo de fazer o bem, mas não era o bem. Porque se fosse o bem, elas tinham perguntado a seu pai: por que fazer uma coisa dessa maneira? Embriagar, se deitar com ele sóbrio para ter filhos do próprio pai. Por que fazer isso? E a primogênita leva a mais nova a fazer a mesma coisa. Conselhos, irmãos, ideias boas que eu e você temos, se nós não tivermos o conselho de Deus e o conselho de pessoas maduras e confiáveis, nós podemos ter a melhor intenção do mundo. Mas a intenção, irmão, não significa o que é correto. Não é justificável elas terem feito isso. Não é normal. Deus, irmão, ele provê tudo. Olha como anda em paralelo a história de Abraão e a história de Ló. Sarai era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filho.
Mas Deus tinha promessa para Abraão, daquela mulher ter filhos. Já a mulher de Ló, que não tem nome, a gente não conhece, só conhece pela mulher de Ló, ela é uma mulher fértil e dá filhos. E nós vemos nas Escrituras que é Deus que vai saber a maneira correta de tudo acontecer. Não é a minha ideia e nem a sua ideia, por melhor que seja, que vai ser a coisa correta. Não é porque essas moças estavam preocupadas em deixar a semente que elas fizeram a coisa certa. É abominável ao Senhor. E isso trouxe um grande problema. Porque dessas duas mulheres teve dois nascimentos. O que é que ele vai dizer aqui, ó? Do versículo 36, do 19. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Versículo 37. E teve a primogênita um filho, e o chamou o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Olha o problema. Esses dois povos sempre foi um problema para o povo de Deus. A ideia de parecer ser boa não era a vontade de Deus. O plano delas não era o plano de Deus. A escolha que elas fizeram em ter filhos do seu próprio pai para continuar a semente, a descendência, essa foi a escolha delas. Elas não escolheram esperar no Senhor. Elas não escolheram confiar no Senhor e deixar que o Senhor resolvesse essa preocupação delas. Elas pegaram aquilo que ela tinha em seu próprio pai e usaram para conceber as suas próprias vontades, de qualquer área que fosse. Se está dizendo que ela vai continuar, tudo bem, mas não era a vontade de Deus. E agora existem essas duas nações que vêm desse princípio: os Moabitas e os Amonitas, que vão dar grande preocupação e grande guerra contra o povo de Deus. Escolhas, irmãos, escolhas que parecem ser o melhor, escolhas que às vezes parecem que não tem outra solução. Nós já vimos muitas pessoas assim: rapaz, eu não tinha escolha. Será que realmente ela não tinha? Dá para acreditar que ela não tinha escolha? Talvez ela não tivesse escolha pela a preocupação dela em matar a sua vontade naquele momento, por ela não esperar, por ela não ter paciência. E às vezes quando concentramos na carne e queremos aquela coisa imediata, e queremos aquilo que vai matar a nossa vontade, e ficamos ansiosos, e ficamos com vontade de morrer, e não perdemos o controle, a concupiscência da carne. Quando nós não sabemos estar no Senhor, nós tomamos atitudes que não tem uma escolha. Mas sempre, irmãos, existe a escolha, e a escolha é a vontade de Deus. Toda escolha que é contra a vontade de Deus vai trazer uma destruição completa em nossas vidas. A escolha que você está tomando na sua vida, o seu plano, o seu projeto, será que está segundo os planos de Deus? O seu plano hoje é o plano de Deus? A sua vontade é a vontade de Deus? Qual escolha você tem na sua vida hoje? Que possamos, irmãos, escolher a vontade do Senhor. Pois o Senhor, irmãos, Ele sabe o melhor. Ele sabe o que é preciso para fazer o que é correto. Essa foi a história de Ló. A história de Abraão, ela foi feliz. Demorou. Ele não se preocupou. A mulher dele quis dar uma ajuda, né? Sarai quis dar uma força. E aí teve problema.
Mas Abraão, por esperar no Senhor, ele conseguiu ter uma vida bem-sucedida, porque ele escolheu esperar no Senhor. Que possamos, irmãos, escolher esperar no Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quarta-feira, estamos aqui, último domingo, que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa luta. O André, aqui, que vocês foram. As mulheres já estão se mobilizando, né? Já é toda semana, né? Passa rápido, né? Aí eles já se organizam como é que vai ser a chegada lá. Como está rodando pelos irmãos do Horizonte, né? Toda a congregação, em todos os lugares, que o Senhor possa estar sempre nos conduzindo. Podemos. Senhor Deus, amado Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos confiado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nos perdoa, Senhor Deus, se muitas vezes as nossas escolhas não são segundo a tua vontade, Senhor Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de sempre escolhermos o melhor. E às vezes o melhor não é aqui, Senhor Deus, é o eterno. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O melhor não está aqui, Senhor Deus, nas paixões do mundo. Está aí no alto, onde teu Filho Jesus está sentado à tua direita, e como a tua palavra diz, buscar as coisas do alto. Ó Senhor, perdoa-se. Muitas vezes somos imediatistas, Senhor Deus. Somos ansiosos e com pressa queremos resolver com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com a nossa própria vontade. Que possamos, Senhor, escolher o eterno. Que possamos escolher a tua glória, a tua majestade e a tua luz. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer e a perseverar nos teus caminhos. Ser conosco, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.